Bom dia, bom dia, bom dia mais uma vez para vocês. Estamos aqui já cedinho, agora exatamente às 6h43. Hoje dia 25 de novembro, 18 graus, o trânsito já tá pegado aqui. E vamos para mais um dia, né? Uma terça, a chuva, garoa, friaca. Mas estamos aí para poder compartilhar um pouquinho mais aí da palavra de Deus. Estamos aí encerrando mais um ano, chegando mais ao final de um ano, final de um ciclo. E desejo que todos tenham um final de ano abençoado, né? Dezembrão aí já adentrando, abençoado. E vou falar para vocês, seria leviano da minha parte profetizar que todo mundo que vai ouvir esse vídeo vai ser abençoado, próspero em 2026. Porque a gente sabe que a realidade bate, né, gente? E nem sempre temos ciclos bons, assim, da perspectiva humana, né? Então, desejo que isso seja verdade. Até sim. Mas eu sei que não é uma realidade, né? Então, tem tempo para todas as coisas. E a gente tem que estar em preparação sempre, em obediência a Deus. Que eu sempre coloco como exemplo dois grandes nomes, dois grandes profetas, Daniel e Ezequiel, contemporâneos. Daniel teve seus momentos de dificuldade ali, Copa dos Leões, por exemplo, tal. Até a sua saída, né? De Israel, de Judá, e ser escravo, né? Ali na Babilônia. Mas ele se tornou um príncipe, um dos principais príncipes do governo, né? Então ele experimentou das coisas boas da vida, da realeza, do palácio, tá? Não se misturou, não se corrompeu, mas estava ali, usufruindo, né, das coisas boas. Do outro lado tem o Ezequiel, e eu vou te fazer o convite para você ler os primeiros capítulos de Ezequiel, para você ver a realidade que era o profeta Ezequiel na Babilônia, tá? Então são dois grandes profetas, a mensagem deles foi carregada até aqui. Admiramos os dois, mas os dois tiveram vidas bem distintas, bem distintas. É, mas eu vou te convidar a ler, né? Para você mesmo ir lá e ouvir as palavras descritas. Tá bem? E hoje a gente vai comentar sobre um texto interessantíssimo do profeta Jeremias. Logo no primeiro capítulo, nós vamos pegar do versículo 5 até 8, que é um diálogo ali entre Jeremias e Deus. Eu quero extrair 3 lições importantes aqui desse texto, para a gente, como sempre faço, trazer uma aplicação prática para a nossa vida, né? Então, o primeiro versículo aí desse bloco é Deus falando com Jeremias. Ele vai falar assim, ó: Jeremias, eu te conheci antes que eu te formasse no ventre da sua mãe. Já pega essa aí. E te escolhi para ser profeta às nações. Tá? Próximo versículo. Jeremias vai falar assim:
Sim, vou parafrasear aqui, tá? Eu não posso fazer isso não. Sou muito jovem, né? Aí Deus vai falar no próximo versículo. Não diga ou não fique ressabiado só pelo fato de você ser jovem. Você vai ir onde eu te enviar e falar as palavras que eu te ordenar. E o próximo versículo é: e não tenha medo do povo. Não tenha medo, porque o Senhor é que te envia. Tá bem? Então esse é o trecho parafraseado aí de Jeremias, capítulo 1. E a gente tem esse diálogo entre o jovem Jeremias e o próprio Deus Altíssimo, né? Imagina um diálogo assim, pã, na lata. Deus falando ali com Jeremias e Jeremias respondendo, né? E aí a gente tem alguns aprendizados aqui. Eu vou elencar 3 deles, né? Pra gente se deleitar aqui na palavra nessa manhã fria. Mas tá aqui em São Paulo tá frio, né? Talvez meus irmãos aí do norte, nordeste estejam aí nos seus calorzinhos abençoados que eu gosto tanto. Ou tem outros aí do sul que estão falando, 18 graus é nada, 18 tá quentinho. Mas vamos lá, vamos pro texto então e vamos para os aprendizados. Primeira lição: tem muita gente que está passando pela síndrome do incapaz, ou síndrome do, do jovem, né? Vou me distrair aqui porque teve um movimento ali na frente. É suspeito. Vamos lá. Síndrome do incapaz. Esse é o primeiro ponto. E a gente vê isso não só em Jeremias, mas a gente vê isso em outros heróis da fé aí, né? Moisés, por exemplo, Gideão. Eu sou o menor da minha família, que é a menor, tá? Moisés, né? Meu, sou pesado de língua. Tem muitas interpretações sobre esse texto, sobre essa fala dele, né? Mas isso é uma resposta comum de se ver na Bíblia aí nos grandes heróis da fé quando são abordados ali por Deus. É a síndrome do incapaz. E nós somos seres humanos e também sofremos às vezes com essa mesma fala, essa mesmo pensamento, tá? De dizer para Deus que não somos capazes. E aí a mensagem seguinte é: vai lá e faz. Não diga que você é jovem demais. E aí talvez para você que está me ouvindo, a questão não seja você ser jovem demais. E a gente pode aplicar em outros aspectos. Ah, não, mas eu sou velho demais. Ou, ah, não, mas eu tenho uma forma muito ríspida de falar. Ah, não, mas eu falo muito calmo. Ah, não, mas eu não tenho nenhuma formação. Ah, não, mas eu não tenho nenhuma graduação. Ah, não, mas eu não falo tão bem quanto tal pessoa. Tem outros aí que falam melhor.
Ah, mas tem outros aí que tem mais experiência, né? Gente, primeira lição. Quem que tá te chamando? Hã? Quem que te chamou? Quem que te vocacionou? Então, se quem te vocacionou foi o próprio Deus, por mais que você tenha na sua mente uma resistência inicial, que é a síndrome do incapaz, como Jeremias, não se detenha nesse pensamento e siga corajoso, siga confiante em fazer o que Deus está falando para você fazer, tá bem? Então essa é a primeira lição. Observe para você, olhe você mesmo aí no espelho, se identifique, olhe para Deus e aí entenda que aquilo que você talvez tenha receio, na verdade é parte do processo para que Deus faça uma obra que a glória vá toda para Ele. Olha que interessante esse momento aqui, né, para você gravar. Ter esse tipo de anseio e não uma soberba inicial é muito importante para que no processo, quando você começar de fato a fazer, e você vai ver que tem resultado, porque é Deus que está te mandando, a soberba não vem ao coração, que você vai lembrar que você era incapaz. Ah, e tal aprendizado, hein? Então por mais que você se sinta incapaz, e pode ser que você disse isso para Deus, que você é incapaz e tal, não se detenha nesse pensamento, não se preocupe, não se trave nesse pensamento, porque na prática isso é parte do processo de glorificação para Deus e que tudo que você vai executar dali em diante ou daqui em diante vai ter um pano de fundo que é Deus sustentando. Então você vai reconhecer que nada veio de você, né? Veio do próprio Deus. Então essa é a primeira lição. É um pensamento comum, essa síndrome do incapaz. Nem sei se existe essa terminologia, mas só para vocês entenderem o que eu tô falando. É muito comum essa percepção humana, esse sentimento humano, quando Deus propõe ali diretamente uma atividade, né? Então, se você se sentiu assim, não se sinta constrangido, isso já aconteceu com muita gente, está escrito na Bíblia. Jeremias, Moisés, Gideão, tantos outros. Mas vai adiante. E a gente liga esse primeiro tópico no segundo, que é faça o que Deus está mandando você fazer. E vá para onde Deus está mandando você ir e fale o que Deus está mandando você falar. Nada além, tá? Nem menos, nem mais. E é interessante, eu gosto de testemunhar também um pouquinho da vida, né? Da minha vida. Porque eu sempre fui envolvido com a igreja, as atividades da igreja desde pequenininho. Minha mãe se converteu, eu tinha por volta dos 4, 5 anos de idade. E ela sempre me levou para a igreja e eu sempre estive envolvido. Então eu vi a igreja nascer do zero praticamente. Eu lembro assim, firmemente na minha memória, a igreja pequena, poucos irmãos, orando de joelho, porta meio aberta, intercedendo para que Jesus salvasse vidas e levasse ali para a congregação ali, para a igreja, né?
E ao longo da vida, eu vi Deus construindo e permitindo eu participar de coisas distintas dentro do meio evangélico. Coisas distintas. Então, teve um momento que eu, e boa parte da minha adolescência e juventude, envolvido com louvor, parte musical da igreja, tocando, cantando, ministrando. Mas eu entendo que Deus tem tempos diferentes para as diferentes fases da sua vida. E eu vejo nesse momento que hoje eu não tenho tanta disponibilidade de tempo quanto eu tinha, né? Para poder me dedicar ali às coisas do Senhor quando eu era solteiro e tal. E eu aproveitei ao máximo, todo o tempo que eu tinha. Me diverti, fiz muitos bons amigos. Mas o tempo que eu tenho agora com Deus é falar aqui. Nesse momento que eu estou em deslocamento para o trabalho e que eu estava utilizando mais para consumir, né? Então, ouvia muita coisa produtiva, ouvia muita coisa interessante, conhecimento pessoal, conhecimento da fé, teologia. Mas Deus separou esse momento aqui para eu poder falar um pouco e que isso possa abençoar pessoas. Então, eu entendi que esse momento, para mim, é poder falar aqui na internet, falar no YouTube, fazer os cortes e postar aí nas demais redes, TikTok, Instagram, Facebook. E eu quero que você entenda qual é o seu momento, para você não se prender à nostalgia do que você fez, ficar no passado, para você não se prender a um futuro desconhecido. Eu queria fazer tal coisa, eu queria ser tal coisa. Por mais que você precisa trabalhar metas, objetivos para chegar onde você almeja, mas é não se prender lá no futuro e gerar uma ansiedade descontrolada. E você entender o hoje de Deus para você. O que você precisa fazer hoje? Quem que vai te falar isso? É eu aqui? Sou eu aqui? É o seu pastor? É o seu líder espiritual? É sei lá quem? Seu colega do trabalho? Aqui não. Deus é um Deus que fala. Então você precisa falar com Deus. Você precisa falar com Deus, tá? Fala com ele. Ó, Jeremias, você vai fazer isso aqui. Você vai lá para tal lugar que eu vou te mandar. E você vai falar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. Parece até simples demais, né? Mas é isso mesmo, tá? Deus fala claramente para os seus filhos, seus servos, o que Ele quer que você faça. E se você não tem um direcionamento pessoal particular, vai para o simples, o mais simples, que é a missão que Deus otorgou a todos os cristãos, os discípulos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Entendeu? Vai e prega aonde você puder, quem você puder, até você encontrar alguma missão particular atrelada à sua personalidade, às suas habilidades. Mas eu acho que está faltando para muita gente parar aos pés do Senhor e perguntar: Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que sabe tudo, de todos, em todo tempo, o que o Senhor quer que eu faça hoje, né?
Tá certo que ali na abordagem foi Deus chegando até Jeremias, né? Mas hoje a gente tem esse conhecimento pela palavra e a gente pode trocar uma ideia com o papai, pedir para ele orientações do que devemos fazer. Então, resumindo aí, segundo tópico, ó, pega aí essa lição. Pergunte para Deus o que Ele quer que você faça, onde quer que você vá e o que Ele quer que você fale. Primeiro, para você não ir onde der na sua cabeça, para você não fazer o que lhe apraz, que é do seu agrado, e pior ainda, falar o que Deus não quer que você fale, porque palavras não guiadas por Deus podem gerar confusão, tá? E aí gera trabalho para todo mundo quando palavras confundem pessoas, tá? E às vezes é até na boa intenção, mas falou errado, confunde muita gente. Aí toca os pastores ir lá e reorientar todo mundo, né? Então, resumão do segundo tópico. Vai lá aos pés do Senhor, como um bom cristão que se relaciona com Deus através da oração e fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça e onde que o Senhor quer que eu vá e que o Senhor quer que eu diga hoje, tá bom? E eu tenho certeza que o Senhor vai te responder. E aí o terceiro tópico é complicado, hein? Deus vai falar assim para Jeremias: não tenha medo. E esse negócio, se tem um negócio que bloqueia o ser humano, é o tal do medo, né? Rapaz, tem um negócio que bloqueia o tal do ser humano. E certa vez eu ouvi que o medo é uma construção mental. Não é algo que já vem de fábrica. Ele vai sendo construído à medida que a gente vai tendo experiências, tá? E aí eu posso ver isso na prática em casa com a minha filhinha. Ela tem 2 anos e ela tem bastante energia. Graças a Deus, bastante energia. E ela é ousada. Ela quer subir nas coisas. Pergunta: o que é isso? O que é isso? Pergunta tudo. Ela quer pegar ali, tá na tomada, no brinquedo, as coisas, tudo. Que se tiver alguma coisa espalhada pela casa, ela vai pegar. Vai perguntar: o que é isso? Não tem medo nenhum. Mas aí quando acontece alguma coisa que assusta ela, né? Aí, pum, já dá pra ver no olho dela, claro, claramente. O sentimento aparecendo ali, né? Então foi lá, pegou um negócio na cozinha, caiu, fez um barulhão. Pá! Medo. Aí ela já construiu ali na mente: se eu pegar um negócio esse negócio aqui, ele cair, vai fazer um barulhão, eu tenho medo. Então não pego. Então eu estou vendo na prática como isso funciona. Uma criança em formação, o medo sendo construído. E aí, gente, essa fase da infância, primeira infância, ela é de extrema importância para a construção de boa parte do que a gente é hoje. Existe um negócio que me parece ser já natural, que é a personalidade, né? Aí eu acho que isso já é da genética mesmo, já nasce assim e tal. Mas essas construções de medo,
bloqueios, indagações, autoestima, perspectiva, tudo isso me parece uma construção da primeira infância, sabe? Geralmente está atrelado com alguma coisa assim, que a pessoa tenha sofrido. Não que sempre tenha algum abuso, alguma coisa assim de alguém, né? Mas às vezes é o que você sentiu daquele momento, daquela experiência, né? Então a pessoa teve sei lá, uma zoação na escola, muito pequena, quando era muito jovem. E aí tem um bloqueio de falar em público, por exemplo. A pessoa teve Poxa, a pessoa teve uma queda, né? Era muito pequena, teve uma queda de lugar alto, machucou, doeu, levou bronca. E aí a pessoa tem o medo de altura, por exemplo. Então tem muitas coisas que a gente sente medo hoje que são construções dessa primeira infância. E aí o que Deus está dizendo não é que você não vai ter nenhum medo. Não é isso que Deus está dizendo. Porque se está aqui na nossa construção é porque tem um objetivo, né? Tem um objetivo prático do medo. Mas o que Deus está dizendo para Jeremias é o seguinte: pega aí agora a terceira lição. Não tenha medo de fazer o que Deus está falando para você fazer. Essa é a lição de Jeremias. Deus está falando para ele: olha, você está se sentindo jovem, está se sentindo incapaz. O povo que você vai falar é muito mais experiente, conhece a lei, tarará, tarará. Mas quem está te enviando para o lugar que você tem que ir e te orientando o que você tem que falar sou eu, o próprio Deus. Então não tenha medo. Esse não tenha medo, Jesus, que Deus está falando, não tenha medo de fazer aquilo que eu estou te falando para fazer. Quem está garantindo? O Pai. Deixa com o Pai. O Pai garante. Então essa é a terceira lição, gente. Você pode ter medos? Sim, naturalmente você vai ter medos. Muitos, inclusive. Inseguranças, incertezas. Vai ter mesmo. É natural. Mas de uma coisa você não pode ter medo. É de fazer, ou de ir, ou de falar aquilo que Deus está te mandando fazer, ir ou falar. Tá bem, pessoal? Então essas foram as 3 lições de hoje, com base aí nesse texto de Jeremias, capítulo 1, versículos do 5 ao 8. Deus falando com o jovem Jeremias. Talvez você não seja tão jovem assim, talvez você seja bem experiente, para não dizer velho, mas entenda com Deus o que você tem que fazer hoje. Vai e faz sem medo. Não se sinta preso na síndrome do incapaz. Entenda claramente o que Deus quer para você, ou o que Deus tem para você, e não tenha medo de executar. Amém? Então ficam aí essas dicas para você sair nessa terça-feira abençoada, fria. Eu já acordei cedinho hoje, fiz meu treino. É um exercício físico para ligar os motores. E espero que tenhamos uma terça produtiva em nome de Jesus. Declaro aí uma terça cheia da proteção do Senhor. Toda sorte de bênçãos para vocês. Amém.